Salve improváveis, tudo certo com vocês? Estamos claramente entrando, né, na nossa nova fase, que se chama a fase do Ethereum, né? Então, mas é agora? A grande questão que a gente se pergunta é: o que vai acontecer agora? Quais são as próximas criptomoedas que podem começar a performar depois do Ethereum? Então, enquanto a maioria foca somente no Ethereum, porque ele está dando, né, essas grandes esticadas de valores, existem outros 3 projetos escondidos nessa rede que elas podem surpreender ainda mais do que o Ethereum. Então, talvez você ainda não tenha ouvido falar de todas elas, ou talvez já tenha ouvido falar de algumas. Então, hoje a gente vai entender quais são essas 3 criptomoedas, né, esses 3 tokens, que eles têm aí, talvez, né, uma grande possibilidade de seguir esse mesmo caminho do Ethereum, né, de altas explosivas. Então, quer saber quais são esses 3 tokens que estão dentro do ecossistema do Ethereum, que eu vejo com grande potencial aí para os próximos meses? Fica comigo até o final desse vídeo, que a gente vai descobrir juntos aqui quais são esses tokens, beleza? Então, já vou, né, fazer aquele merchanzinho básico, né? Deixa aquele likezinho aí se tá chegando agora. Compartilha com aquele teu amigo que também, né, quer saber aí quais podem ser os outros tokens aí da rede Ethereum que podem performar a partir de agora. E aproveita e ativa o sininho aqui, né, se inscreve no canal, que toda segunda, quarta e sexta a gente passa por aqui com vídeo novo. Então, se quer sempre se manter atualizado aí sobre tudo que tá rolando no mercado cripto, é só apertar o sininho aí e seguir a gente, beleza? Então, sem mais delongas, vamos cair aqui para dentro do vídeo e vamos entender quais são esses 3 tokens aí. Primeiro token que eu vejo aí com grande potencial, né, de uma possível, né, subida também, né, bem relevante, como foi a do Ethereum, é o token da Aave, né? E por que que eu acho isso? Porque o token da Aave, né, como todos sabem aí, né, a maioria provavelmente, né, que está há um bom tempo aí, né, no mercado, ela é o principal aplicativo que a gente tem de empréstimos no mundo cripto. E por que que eu gosto tanto do token da Aave? Por quê? Porque o token da Aave, ele tem, né, um fornecimento aqui circulante já, né, de 15.215.903 tokens, né? E o seu fornecimento total, ele é de 16 mil tokens. E o mais importante, o fornecimento máximo também será só de 16 milhões de tokens. Então a gente tem aqui praticamente, né, somente 800 mil tokens, né, para serem pouco menos ainda de 800 mil, né, para virem a mercado. O restante já está no mercado, né? A gente já tem 15.215.903 tokens a mercado, né? Então, isso é muito importante, por quê? Porque isso é uma coisa que a maioria dos tokens, né, bons que a gente vai vendo aí no mercado, eles acabam tendo, né, como defeito muitas vezes, que é o quê? É ter um grande desbloqueio ainda para vir. Então, esses desbloqueios, às vezes, né, eles são de baleias que investiram no projeto lá atrás, né, que compraram esse token muitas vezes a centavos ali, e aí quando eles recebem esse token, na maioria das vezes eles vendem esse token a mercado, fazendo com que o preço aí venha a cair. Então, para mim, token da Aave, né, justamente por ser o top, né, para mim é o top 1 para mim do mercado de empréstimos, por essa qualidade ele já seria bem relevante. E agora também, né, como a gente pode ver, essa questão do fornecimento circulante dele ser bem alto, né, a gente tem pouquíssimos tokens ainda para vir a mercado, também é uma coisa que me agrada muito. E a capitalização do mercado dele também não é uma capitalização tão alta, né, ele tem hoje 5 bi, né, 332.808.000 de capitalização do mercado, acredito que isso aqui possa, né, ter uma grande relevância aí nos próximos meses, né, até o final desse ciclo, como a gente pode ver aqui, né, o token da Aave, ele teve seu topo histórico em 631 dólares, né, que foi lá no bull marketing do ciclo passado, né, em 2021. Então, ele está aqui praticamente ainda, né, na metade do preço do que foi o seu último topo histórico, né? Hoje ele está sendo vendido aí, né, a 350 dólares, né, com 10 centavos. Então, só para ele voltar ao topo histórico, praticamente ele teria que dobrar de valor, né? Tá, daria um pouquinho mais, porque dobrando hoje ele faria 700 dólares, ele chegou a 631, né? Mas mesmo assim, a gente vê que ele tem um potencial aí de pelo menos dobrar o valor só para retornar para o seu topo histórico, né? Por isso que eu vejo aí um grande potencial no token da Aave, né? Justamente por todas essas questões aqui comentadas com vocês, né? Então, basicamente, essa, né, é a minha primeira aposta aí, minha primeira joia da rede da Ethereum, né? Do ecossistema da Ethereum. Então, aqui também, né, como a gente pode dar uma olhadinha no site da própria Aave, né? A gente tem hoje lá quase 60 bilhões de dólares, né, travados ali dentro, né? O valor total que a gente tem dentro do aplicativo, são quase 60 bilhões de dólares, né? A gente tem aqui disponível 34,30 bilhões e a gente tem 25,4, né? Que é o valor que já foi retirado da Aave, né? Então, o que que isso significa? Esses 59,34 bi são os valores que estão ali em land, né? Os valores que as pessoas depositaram no protocolo. O que as pessoas retiraram do protocolo são esses 25,4 bi. Então, a diferença, né, dos 59 é esse total available, né, que é esses 34,30 bi, que seria o valor que está disponível ainda, né, para fazer ali o borrow, né, para a gente pegar emprestado aqui dentro do token da Aave. Só para vocês terem uma ideia, né, do valor que é isso, a Aave ela ficaria aí, se eu não me engano, se eu não me engano, ela fica no top 50 aí dos maiores bancos do mundo, né, sendo que ela nunca teve uma estrutura física, né, gigante, por exemplo, como um banco que a gente conhece tradicional, né. Então, agora vamos para o nosso
top 2, né? Qual que seria aí a segunda moeda que a gente, né, deveria talvez dar uma olhadinha, né, ficar de olho para os próximos meses aí, que também é uma joia que eu considero aí dentro do ecossistema da Ethereum, beleza? Então, para mim, um token que a gente também deve ficar de olho é o token da Etena, né? Que ele tem aquele sistema, né, da criação ali, né, do seu dólar sintético, né, o USDE, que hoje também está entre as principais criptomoedas aí, né, do mundo cripto. O USDE da Etena, né, ele está vigorando inclusive, né, acima do próprio token da Etena, né, com o seu market cap. Então ela é uma gigante aí já hoje, né? A gente já pode considerar aí entre a top 5, entre as top 5 stablecoins do mercado, né? Deu muito certo esse token, né? E aí, o que que acontece? A Etena, né, é quem está por trás, né, do token da stablecoin USDE. Então, ela se beneficia, né, muito disso também. E com o token ENA, a gente pode fazer staking também, né, dar segurança lá para o protocolo, né, e tudo mais. Sobre o token da ENA, eu fiz um vídeo, inclusive vou deixar aqui no card para vocês, caso vocês quiserem entender um pouco mais sobre, né, todo o funcionamento ali do token da ENA, né, para que serve, o que que é e tudo mais. Vou deixar aqui o vídeo, né, para vocês, caso quiserem assistir. E por isso, né, por todas essas características que o token da Etena tem, né, por estar envolvido aí também com gigantes do mercado, né, como a BlackRock, entre outras grandes aí, que eu considero uma boa pedida, né, também para o nosso final do ciclo, né, para agora os nossos últimos meses aí de bull market. Então aqui a Etena, né, ela tem um fornecimento total de 15 bilhões, o fornecimento circulante hoje são 6, né, então ela teria aí basicamente 8 ponto alguma coisa para vir a mercado ainda, né? O volume de negociação das últimas 24 horas é alto aqui, né? Praticamente 800 milhões. Ela tem uma avaliação totalmente diluída aí de 10 bi também. E hoje a capitalização do mercado dela é de 4 bilhões, né? Então, ela ainda tem bastante chão ainda para percorrer, né? Como a gente pode ver aqui no gráfico geral dela, né? Ela teve seu pico de mercado em 1,46 dólares, né? Que foi lá em 10 de abril de 24. Então, ela é uma cripto nova também, né? Ela ainda não passou por nenhum ciclo inteiro de mercado, né? Ela foi criada aqui em 24, né? Então, ela ainda tem um ciclo para surfar. Então, esses números que a gente tem aqui, né? De topos de mercado, eles são praticamente irrelevantes se a gente comparar, né, com as outras criptos, por exemplo, como a gente viu ali anteriormente na Aave, né, que ela já passou por um ciclo de mercado, então a gente consegue ter uma ideia, né, do topo histórico dela. A ENA aqui, né, a Etena, ela nem passou por um ciclo completo ainda. Então, se a gente ver, né, os tokens explodindo agora nos últimos meses, aí a partir de outubro, né, acredito que até dezembro a gente finaliza esse ciclo de alta, a gente pode ver muito além, né, do que esse 1,40 e pouco aqui, que foi o topo histórico dela, né, que foi esse 1,46. Hoje, ela está performando aqui, né, a 69 centavos. Então, basicamente, só para ela voltar aqui também para o topo histórico dela, ela dobraria de valor, né? Porque se a gente colocar aqui basicamente 70 centavos, daí é 1,40, né? Ela estaria 1,46 no topo histórico. Então, eu acredito que ela vai subir muito mais ainda do que esse 1,46 aqui, né? Justamente porque a gente ainda não finalizou, né, o ciclo de alta. E ela nunca participou de um ciclo completo das criptos, né? Ela nasceu aqui em 24, então ela ainda está no seu primeiro ciclo, né? Ela ainda é uma criptomoeda bem nova aí, se comparado, por exemplo, com a Aave que a gente estava dando uma olhadinha ali anteriormente, né? Vamos dar uma olhadinha agora aqui, né, no site da Etena também, né? Então, como a gente pode ver aqui, ó, o SDE, ele está hoje com 12,6 aqui, né, bilhões de dólares travados aí dentro do seu protocolo, né, que é a emissão ali da, da própria stablecoin deles, né. São mais de 774 mil usuários, né. A Etena, ela está em 24 chains diferentes, né. Então, a gente pode ver o tamanho que ela já está aqui, né, mesmo tendo aí pouquíssimo tempo de vida, né. Então, a gente já vê que ela se tornou uma das principais, né, stablecoins do mercado, óbvio, né, a USDE, mas a Etena, né, o token ENA, é quem está por trás de tudo isso, né, é o token do projeto, né, do protocolo. Então, automaticamente ele acaba se beneficiando da performance, né, do token USDE, que é a sua stablecoin, né, que ela é emitida, né, pelo protocolo próprio da Etena. Então, basicamente é isso, né. Minha segunda aposta, né, para esse final de ciclo, né, minha segunda joia aí do ecossistema da Ethereum é o token da Etena, né, o famoso ENA. Seguindo então, viemos então para o nosso top 3, né, o nosso top 3 aí do ecossistema Ethereum. E aí, o que que vocês acham que é? Qual é o token que vocês acham que eu coloquei aqui nessa lista? Digita aqui embaixo, deixa nos comentários para a gente trocar essa ideia aí. Depois eu vou aqui olhar se vocês acertaram qual foi o token ou não, tá certo? Então, nosso terceiro token, para mim, um dos mais importantes também aqui, né, do ecossistema todo da Ethereum, é o famoso token da Ondo, né? O famoso token da Ondo, né? Que é um token aí de RWA, né? Real World Assets, que é a tokenização de ativos reais, né? Para o mundo cripto. Aqui também, token da Ondo, nasceu ali, né? Também em 24, né? Janeiro de 24. E seu topo histórico foi aí em 1,89, né?
Não, desculpa, 2,05 foi seu topo histórico. Hoje, estamos aqui com ele, né, a 0,98, então aqui também, né, só para a gente voltar aí para o seu topo histórico, que foi em 2,5, ele dobraria de valor, né, para voltar ao topo histórico. A Ondo aqui também, uma coisa que eu gosto, né, que ela tem o fornecimento total e o fornecimento máximo, né, igual, então ele não é um token também inflacionário, né, como nenhum dos três aqui que a gente escolheu, todos eles têm o fornecimento total e o fornecimento máximo igual, né, então isso significa que não vão ser mais impressos tokens, caso o projeto precisar, né, para se financiar ou fazer qualquer coisa do tipo, a gente tem, né, um número aqui exato, então não vão mais ter, por exemplo, como o token da Solana, que, né, ele tem um fornecimento máximo infinito, então, tu não tem um número final aqui, né, de fornecimento máximo. Eles imprimem conforme a demanda que eles precisam para poder, muitas vezes, até financiar o projeto e tudo mais. Então, uma coisa interessante que eu sempre acho, né, de analisar quando a gente está olhando os tokens é justamente isso, né, o fornecimento máximo e o fornecimento total dele, como é que tá. Uma coisa que, né, um pouquinho preocupante do token da Ondo é que o fornecimento circulante dele é de só 3 bilhões, né, sendo que tem 10 no total. Mas o desbloqueio, né, desses praticamente 7 bilhões aqui de tokens, né, ele é feito gradual, né, então não é uma coisa que gera uma demanda muito forte no mercado de venda, porque ele é muito gradual, né, e é num longo espaço de tempo. Então, dentro disso, eu acredito, né, ser um bom token para poder levar para esses meses finais aí que a gente está indo, né, até a finalização do ciclo, né. A capitalização de mercado dele hoje, né, é de 3 bilhões e 112 milhões, né, 527.934, a avaliação totalmente diluída, né, seria de 9, né, 9 bilhões, volume de negociação nas últimas 24 horas, 207 milhões, 555 mil, então eu acho um token aí também bem interessante, né, para termos em carteira agora para a finalização do nosso ciclo de alta, justamente por ser também, né, o líder aí no setor de RWA, é o mais famoso de todos, o mais comentado, né, e a gente vai ver aqui uma das coisas que eu acho muito importante quando a gente analisa esse tipo de projeto, que são as parcerias que esses projetos têm, né? Por quê? Porque projeto de RWA, ele precisa do quê? Ele precisa, né, dessa demanda, vamos dizer assim, institucional, né, para poder fazer o quê? Trazer esses ativos reais para dentro da blockchain, que é, né, a principal função desse token. Então, quem são as parcerias que estão envolvidas com esse token, com esse projeto, né? Então, a gente vai dar uma olhadinha agora nisso para ver quem que são as parcerias, né? Quem é que está por trás ali da Ondo, por exemplo. Então, abrindo o site aqui deles, né, a gente já consegue ver aqui embaixo, né, as parcerias que eles têm. Então, a gente vê que eles têm parcerias, né, com a Securities, eles têm parceria com a Solana, eles têm parceria com a Goldman Sachs, né, um dos principais bancos do mundo aí. Eles têm parceria simplesmente com a BlackRock, né, um dos maiores ecossistemas do mundo aí de investimentos, né? Quem é que nunca ouviu falar da BlackRock? Quem é que sabe ainda o que é a BlackRock, né? É simplesmente aí um dos maiores e todo o ecossistema, né, de Wall Street, né? Então é o cavalo vencedor de Wall Street, a BlackRock. Então eles simplesmente têm parceria com a BlackRock. Outro player importante aqui que eles têm parceria, né? Franklin Templeton também, né? Eles têm parceria com a Sui. Cara, eles têm parceria com os principais players do mercado aí e eles são, né, gigantes aí em tudo que eles fazem. Então a Ondo também, né? Ela tem aqui suporte em 10 redes diferentes, né? Eles têm integração com 127 projetos e eles têm aí hoje um TVL, né, de 1,41 bilhões de dólares, né? Então, mostra só o tamanho que eles têm aí dentro do mercado também. Aqui eles têm também, né, a própria stablecoin deles, né, que é o SDY aqui, né? Eles têm parceria com o SDC, com a Ripple, né, com a PayPal USD. Então, eles são gigantescos, né? Só para a gente ter uma ideia aí da onde que a gente está se metendo, né? Com quem que a gente está falando nesse caso aqui, porque os caras são gigantes mesmo. Então, esse seria aqui meu último projeto, né? Um dos projetos aí mais promissores para mim, né? Ah, Robin, mas já tem uma capitalização de mercado alta, já tem 3 bilhões. Cara, quando começar a entrar dinheiro de verdade aqui, isso aqui pode multiplicar várias vezes, né? Quem teve aí nos últimos ciclos de alta, né? Quem vivenciou o ciclo de 21, por exemplo, sabe que isso aqui não é nada. Quando começar a entrar dinheiro de verdade, né? No mercado cripto, 3 bilhões não é tanta coisa assim, não. E tem todo aquele apreço também, né? Que por mais que tenha uma capitalização de mercado já um pouco mais alta, ele também já é um token mais consolidado no mercado do que tu pegar, por exemplo, algum token de RWA, como por exemplo o RIO, né? Que ele é um token ali mais novo, que tem uma capitalização de mercado menor e ainda está buscando ali seu espaço, né, ao sol, vamos dizer assim. Então, se a gente pegou aqui três tokens já que eles têm uma capitalização de mercado maior, né, são tokens mais consolidados no mercado, a AVE com 5 bi, né, a Etena aqui também já com uma capitalização de mercado também um pouquinho mais elevada, né, 4 bi, e a Ondo com os nossos 3 bi, né, que a gente mostrou ali anteriormente. Então, eles têm já uma capitalização de mercado um pouco maior do que muitos tokens aí que vão ter, por exemplo, 100 milhões, 200, 500 milhões, mas eles também
têm uma segurança maior, né? Eles têm ali já um apreço maior dos investidores, já porque eles são consolidados no mercado. Então, vai muito também da quantidade de risco que você quer tomar no mercado, né? Você quer tomar mais risco, quer tomar menos risco? Qual que é a sua ideia também, né? Então, vai muito disso. Eu costumo equilibrar um pouco mais, né? Eu costumo ter uma carteira um pouco mais balanceada, com Bitcoin, né, na maioria do meu percentual. Depois eu vou diminuindo em altcoins, tem uma parte separada também só para airdrops, né, e tudo mais. Então, eu vou dividindo aqui. Mas hoje, se eu tivesse que escolher três ativos, para mim começar do zero hoje, e ter que colocar três ativos da Ethereum, né, que eu vejo com grande potencial de multiplicação nos próximos meses, com certeza seriam esses três tokens aqui que eu escolheria. Então, por hoje, galera, seria mais ou menos isso, tá? Deixei aqui minhas três joias aí da rede Ethereum que eu acho que, né, podem ter aí uma multiplicação legal aí nos próximos meses, né? Lembrando, se tu não deixou o like, cara, deixa o likezinho aqui, te inscreve no canal, ativa o sininho aí, porque toda segunda, quarta e sexta a gente traz um vídeo novo aqui para vocês, né? Para vocês sempre se manterem atualizados aí sobre tudo que tá rolando no mercado cripto. E uma pergunta que eu deixo para vocês. E aí, vocês curtiram esses três tokens que eu trouxe aqui? Não gostaram? Qual token vocês colocariam no lugar? Comenta aqui para mim nos comentários o que vocês acharam. Se vocês mudariam algum token, fariam alguma coisa diferente. Se vocês tivessem que escolher três tokens do ecossistema da Ethereum, somente três que eu trouxe aqui, para surfar esse finalzinho de ciclo aqui até final desse ano. Qual token que vocês escolheriam? Deixa para mim aqui nos comentários que eu quero saber também qual é a opinião de vocês, tá certo? Então por hoje eu fico por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.